Eu sou Júlia Kathleen Vale, estudante do 10º período de fisioterapia da Unipac, Universidade Presidente Antônio Carlos, de Barbacena, Minas Gerais. No dia 4 de fevereiro de 2020, nós iniciamos o estágio na Clínica Escola Vera Tan de Andrada, supervisionada pelo professor Glaucio Dutra Rocha, onde nós atendemos pacientes que se inscrevem a participar, né? É um tipo de atendimento, entre aspas, gratuito, né? Eles pagam uma taxa para serem atendidos e nós, estudantes, fazemos os atendimentos para esses pacientes com supervisão. O principal objetivo da clínica escola é trazer para nós conhecimento e contato com os pacientes, né? Aplicação das teorias, raciocínio clínico, e nós iniciamos o estágio do 9º período lá, no método Pilates. Nesse estágio, a gente realizou a anamnese dos pacientes, fizemos algumas práticas com o professor sobre o método, quais tipos de exercícios poderíamos abordar com os pacientes. E, infelizmente, esse estágio foi interrompido por conta da pandemia do Covid-19. Nós não podemos continuar com os atendimentos, porque era um risco para os pacientes, existiam muitos pacientes que eram grupos de risco, né, nesse estágio. Então, nós encerramos as nossas atividades e foi orientado que nós iniciássemos na cidade onde nós moramos, em uma clínica que seria conveniada com a Unipac. Então, nós procuramos uma clínica, conveniamos ela com a universidade e iniciamos o estágio nessa clínica. Atualmente, hoje eu estou estagiando na Clinvida, que fica localizada no centro de São João del Rei, onde o fisioterapeuta responsável é o Plínio. Lá eu faço acompanhamento das atividades, acompanhamento dos pacientes, auxilio em alguns atendimentos. A gente realiza discussões de casos quando ao final de cada expediente, né? E o Plínio, ele é formado há mais ou menos 15 a 20 anos, tem a clínica há mais ou menos 10 anos. Lá trabalham outros profissionais, tanto fisioterapeutas quanto de outras áreas, né? Das áreas multidisciplinares. Na área multidisciplinar lá, a gente tem médico, dentista, fonoaudiólogo e psicólogo. Para qualquer eventualidade, necessidade de encaminhamento ou que o paciente se sinta confortável em fazer outros tipos de atendimentos lá, até mesmo para poder conciliar junto com o tratamento fisioterapêutico quando tem necessidade. Lá possui 5 salas, sendo uma de pilates, e as outras salas são dispostas para odontologia, psicologia, fisioterapia. Para fisioterapia são mais ou menos 3 salas disponíveis e os atendimentos são realizados por outros fisioterapeutas também. Com o Plínio, eu vi diversas patologias, como esporão de calcânio, tendinite de supraespinhoso, labirintite, acidente vascular encefálico, fibromialgia, pós-operatórios de diversas áreas, de diversos tipos, né, de reabilitação. Lá na clínica, em relação ao Covid-19, estão sendo tomadas todas as medidas que a OMS recomenda, como o uso de álcool em gel, higienização de todas as salas após cada atendimento, né? Os atendimentos estão sendo individualizados. Antes da pandemia, eram realizados atendimentos em grupo, como grupo de idosos, grupo de certa patologia, ou então, por ser uma clínica, realizava também atendimentos de 3 pessoas, por exemplo, com a mesma patologia, e hoje isso não está podendo ser oferecido mais aos pacientes. Com isso, a redução de horário também da clínica teve que ocorrer. Muitos pacientes estavam com medo do Covid, né? Com medo do que poderia acontecer, medo do contato, medo de se deslocar de casa até a clínica, visto que alguns pacientes eram idosos, grupo de risco, e que dava para poder levar o tratamento em casa, né? Então, o Plínio
resolveu, junto com a equipe dele, reduzir os horários de funcionamento. O horário de funcionamento lá é na segunda-feira, de 8h30 às 11h30 da manhã. Na terça, de 4h30 da tarde às 7h30. Na quarta, na quarta o horário são dois, um da manhã e um à tarde. 8h30 às 11h30 na parte da manhã, de 4h30 às 7h30 na parte da tarde. É o único dia que são realizadas 8 horas por dia, né, de atendimento. Na quinta-feira, de 4h30 às 7h30 também, apesar que tem dia que a gente precisa estender um pouco mais, né, nesses dias, mas não é nada significativo, é só se caso tiver alguma urgência, até mesmo a gente faz algumas discussões de casos, né, após os estágios, a gente repassa alguns planos de tratamento, a gente evolui, né, os pacientes, que a gente tem a ficha de evolução lá também. E na sexta-feira, ele atende de 8h30 às 11h30 da manhã, começou essa semana agora, essa semana do dia 16, começou a atender na sexta-feira, e atende à tarde nas Irmãs Carmelitas, que é uma instituição, né, de longa permanência, de 2 às 5 da tarde. No estúdio de Pilates que tem lá, nós temos a Chair, Reformer, Barrel, Teraband, Bozu, Bola Suíça, tudo para que o paciente consiga fazer todas as atividades propostas. Sempre quando um paciente chega na clínica, ele é abordado primeiro na recepção, feito o seu cadastro e etc. E então ele passa por um questionamento, né, da recepcionista, como ele está se sentindo, se ele sente alguma coisa, sente dispneia, grandes ou pequenos esforços, se ele está tossindo, se tem algum tipo de secreção nasal. E é medida a febre do paciente e orientado que ele utilize álcool em gel. O paciente sempre vai com máscara. Todos os profissionais que estão ali, eles utilizam touca, luva, máscara N95, não é a máscara de pano, não é permitido que seja realizado atendimento com os pacientes, nós profissionais utilizando máscaras de pano, de tecido, né? E nem a máscara cirúrgica, que tem a duração apenas de 2 horas, né? É ideal até trocar um pouco antes. Então, a gente usa a N95 e touca, sempre. Sempre óculos de proteção, sempre touca, sempre máscara e sempre luvas. Higienização do local após cada atendimento e higienização do local por completo, todo final de expediente. Isso aí está sendo bem cobrado na clínica, tanto que ele conseguiu aumentar o horário de sexta-feira, né, passar para de manhã também, não atender só à tarde de 2 às 5, porque os pacientes estavam bem satisfeitos com a higienização do local mesmo. Lá é bem rígido, todo mundo de roupa branca, jaleco para proteção, chegou em casa, tirou o jaleco, foi para lavar. Sempre ele deixa também jaleco descartável, porque se acontecer alguma eventualidade do jaleco sujar e de precisar trocar, tem jaleco descartável. Sempre medimos a temperatura e lá está sendo bem cobrado todos os padrões para a prevenção do Covid-19. Apesar de trabalhar bastante profissionais lá, as áreas são bem divididas, as salas são bem ventiladas, sempre de porta aberta, e os pacientes sempre são muito bem orientados. A clínica conta com alguns equipamentos, né, fisioterapêuticos que são necessários, como os de eletrotermofototerapia, tem as ultrassom, laser, infravermelho, se precisar usar crioterapia, tem gelo disponível, se precisar usar termoterapia, tem como esquentar a água para poder usar o calor, né, quando é necessário. Sempre com isolamento de um paciente para o outro, porque às vezes um profissional atende outro profissional atende outro, mas como a clínica é grande e é bem disposta de salas, a gente consegue fazer esse isolamento e higienização de todos os equipamentos, porque são em maiores quantidades, não é um equipamento para todos os fisioterapeutas, né? Tem um equipamento para cada fisioterapeuta. E sempre que antes de usar e após, a gente faz a higienização do local.